A paz do Senhor para todos, bom dia. Lendo o livro de Daniel, a gente se depara com diversas situações maravilhosas, situações de fé, situações que transformaram muitos momentos, muitas vidas. E no capítulo 6 do livro de Daniel, fala acerca do rei Dário. O rei Dário, ele estava numa situação e escolheu 120 pessoas como presidentes, e desses 120 presidentes ele escolheu 3 príncipes, e entre esses 3 ele ia escolher um para colocar acima de todos. Visto como aquela guerra política da época estava mais a favor de Daniel, porque o rei era muito amado de Daniel, amigo de Daniel, e como Daniel tinha uma vida invejável por todos, uma vida digna de todo ser humano, eles queriam colocar Daniel, ele queria colocar Daniel como seu príncipe majoritário. À vista disso, os reis, os presidentes se juntaram todos, e no capítulo 6 nós vemos que eles intentaram contra a vida de Daniel. Procuraram de todas as formas destruir a vida dele, mas não encontraram. Então eles procuraram naquilo que Daniel mais gostava de fazer, que era de adorar a Deus. Adorar a Deus, buscar a Deus em todos os momentos da sua vida, da sua casa, no seu lar, na sua família. E a Bíblia conta que a casa de Daniel tinha uma porta voltada para Jerusalém. E 3 vezes por dia ele fazia oração buscando a Deus. E como aqueles homens, aqueles presidentes, por inveja, não achavam ocasião contra esse Daniel, simplesmente eles procuraram até achar uma solução. Como eles viram que Daniel não tinha nenhuma falha, eles criaram um decreto. E nesse decreto a Bíblia conta que todo aquele durante 30 dias que não fizesse pedido somente ao rei, não poderia pedir a Deus ou a nada, a ninguém, seria lançado na cova dos leões. Daniel, sabendo desse decreto, não parou de fazer aquilo que ele mais gostava, que era de adorar a Deus. E 3 vezes por dia ele se ajoelhava diante da janela que era de frente para o lado de Jerusalém e orava a Deus, mesmo mediante aquela situação, aquela dificuldade, aquela luta, aquele decreto que poderia levá-lo à morte. Ele não temeu, ele não ficou com medo, porque ele sabia e conhecia o Deus que ele servia. Então ele continuou orando. Nós hoje, irmãos, a igreja do Senhor, apesar dessas dificuldades, dessas lutas, a igreja ela está um pouco temerosa em ir para as igrejas, fazer as suas orações. O povo de Deus, ele está acuado para ir para a igreja, participar das orações, dos cultos. Está um pouco temeroso por causa do decreto dos governadores, por causa dessa situação, dessa enfermidade que está assolando a nação. Mas mal sabemos, irmãos, que esta enfermidade faz parte do cumprimento da palavra de Deus. No capítulo 24 de Mateus, nós vemos que o decreto de Deus disse que nos últimos dias haverá pestes, fomes, terremotos, guerras. E tudo isso nós estamos vendo hoje, irmãos. E essa peste que está assolando todo o mundo hoje é o cumprimento da palavra de Deus. E nós que somos servos de Deus, a gente não pode ficar acuado, trancado em casa. Porque, apesar de tudo, a gente não fica trancado em casa. Que não vai para os cultos, mas não deixa de fazer as suas obrigações, como fazer compras, sacar o dinheiro no banco, fazer aquelas aglomerações em filas de banco, como nós estamos vendo hoje. É uma necessidade que todos nós temos. E também, irmãos, nós não podemos deixar de adorar o nosso Deus. Muitos não estão adorando nem em casa. E não querem ir para a igreja, mas também não estão em casa buscando ao Senhor.
Irmão, nós não podemos parar neste momento. Neste momento é momento de oração, é fazer como Daniel, mesmo diante daquela situação, mesmo diante daquela circunstância, ele não temeu. Nós temos que buscar a Deus, orar, ir para as igrejas, mesmo que seja pouco tempo. Devemos tomar os devidos cuidados, certo? As precauções para evitar que a doença se espalhe mais, que a doença se pegue, mas nossa maior preocupação, irmãos, é em não deixar de adorar a Deus. Essa deve ser o nosso foco. Daniel, ele não deixou de adorar a Deus. Ele sabia que diante daquele decreto, diante daquela briga política, ele poderia parar nas covas dos leões. E hoje nós vemos muitos guerreiros ainda, mesmo diante destas circunstâncias, dessas diversidades, indo para a igreja, orando, buscando ao Senhor. Amados, não podemos ser diferentes. Durante toda a sua vida, dinastias surgiram e desapareceram na vida de Daniel. Nações se elevaram e caíram, mas o seu ministério prosseguia até que ele atingiu quase a idade de 100 anos. Às vezes, parecia que estava esquecido, mas na hora da emergência nacional, mais cedo ou mais tarde, era chamado para oferecer sua sabedoria e dar sua direção. Hoje a igreja tem que orar, tem que buscar a Deus, para que a sabedoria de Deus desça sobre o nosso país, sobre os nossos governantes, para que a mão de Deus desça sobre aqueles que estão perseguindo o povo. Uma coisa é bem ilustrada na vida de Daniel. Em nenhum momento o crente pode relaxar na sua luta espiritual contra os poderes das trevas. Em nenhum momento, nada, a gente pode ficar relaxado contra os poderes das trevas. E isso que muitos estão hoje fazendo, estão relaxados, até que sua missão se completou. Daniel, ele não se relaxou, até que sua missão completou contra os poderes das trevas. O profeta se manteve constante, irmãos, orando, buscando. Ele se manteve na luta, atento contra os terríveis ataques de Satanás, que exigiam uma força inabalável, que exigiam uma fé inabalável, um poder absoluto, uma confiança no poder absoluto de Deus. É isso que nós temos que fazer. É isso que nós temos que colocar a nossa fé em ação. Levantar os nossos olhos, levantar as nossas mãos, abrir o nosso lábio e clamar ao Senhor. Porque somente Ele. Davi, em um dos seus salmos, ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E neste momento, o teu socorro vai vir do Senhor. Clama a Ele, e Ele vai te ouvir.